E a estimulação da memória, ela pode acontecer de várias formas, que é o que nós chamamos de estratégias compensatórias. Hoje nós temos vários protocolos que estimulam a memória, e lembrando que estimular é diferente, né? Então, eu estimulo a minha memória quando eu chego no fim do dia, eu tento repassar tudo que eu fiz, quando eu tento lembrar uma instrução de algo que eu guardei, quando eu tento lembrar qual era o nome daquela pessoa e se eu esqueço, eu faço uma associação. Quando eu tento fazer um caminho na minha cabeça, antes de fazer o caminho em si, por exemplo, e tentar antecipar alguma situação no trânsito. Eu estimulo a minha memória quando eu tento lembrar os países do mundo. E aí eu tento lembrar qual país, qual capital, e assim vai. Eu estimulo a minha memória quando eu vejo, nossa, mês de abril, o que, que se comemora no mês de abril? Então, existem várias formas de estimular essa função. Mas primeiro tem que entender se é realmente a memória que está comprometida. Eu estimulo a minha memória quando eu lembro quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço. E é muito importante também falar de memória, porque quem seríamos nós, né, sem as nossas memórias? É o meu estilo. É verdade. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, né, a gente precisa passar essa verdade de conhecer, né, quem a gente é. E se a gente não tem a memória, não dá para lembrar de momentos, de situações que aconteceram, de como a gente reagiu em determinada situação. A gente não tem uma base ali para se amparar para o futuro. Então, é muito importante. E esses exemplos que você trouxe são exemplos assim básicos, né, que dá para a gente fazer no dia a dia, igual você está ali dirigindo, você está ali parada no trabalho, ou você tem um momentinho, dá para ir fazendo esses esforços de ir se fazendo pequenas perguntas, né, para fazer essa estimulação. Então, você trazendo assim, não parece ser algo difícil, né, de colocar em prática. E é importante entender que eu não só aciono a memória quando eu faço uma coisa. O cérebro é muito integrado. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo para você, lembra para mim do dia que eu te dei aula. Você tem que primeiro estar atento à minha pergunta, depois processar a minha pergunta, mandar a memória de trabalho ir lá na memória de longo prazo, buscar essa informação, trazer para mim e ainda me contar com início, meio e fim. Isso que você buscou. Então, só nessa brincadeirinha, eu já acionei memória, já acionei atenção, já acionei memória de trabalho. Você teve que ouvir o que eu disse, porque nós separamos didaticamente as funções cognitivas, mas elas estão no nosso cérebro. E existem vários treinos. Por exemplo, também no consultório eu trabalho com um programa de estimulação da atenção, que são 13 sessões que eu vou estimulando 4 tipos de atenção: atenção seletiva, atenção dividida, atenção sustentada, atenção alternada. Só que eu sei que, mesmo a tarefa sendo validada para avaliar a atenção, se tem um ruído ali, já bagunçou. Se ele está com fome, já bagunçou. Se eu tenho um brinquedo muito legal no dia, tá difícil eu querer acionar a atenção e o controle inibitório, que também é uma função cognitiva, a motivação. Então, existem várias tarefas de estimulação e que elas acontecem no nosso dia a dia. E a gente pode tentar entender assim, o que, que explica melhor eu ter esquecido a chave na porta? O que, que nesse dia fez com que eu esquecesse a chave na porta? Foi atenção? Foi memória? Foi porque eu estava com um telefone, 5 crianças, uma sacola e atrasada, saindo correndo? Assim. O que, que aconteceu que fez com que eu tivesse essa falha cognitiva? E claro que é importante ter espaços de estimulação das funções cognitivas. É muito importante ter esses espaços para ajudar, primeiro, ajudar a gente a entender o que, que é isso. Porque quando a gente começou falando sobre, por exemplo, função executiva, o que, que é isso? Por Sim, isso que é importante primeiro a gente trazer o o conceito. Eu tentar entender isso no meu dia a dia. O que, que é isso? O que, que é uma função executiva? Que a neuropsicóloga está falando que o meu filho tem déficit de função executiva. O que, que é isso, né? Então, o primeiro passo é a psicoeducação. Eu entender como isso funciona, como eu reconheço isso no meu dia a dia, como que eu aplico isso no meu dia a dia, como eu vejo isso no meu dia a dia. Primeiro passo.